Olá a todos, meu nome é Nathan Saraiva e eu, juntamente com o professor Christian Rottenberg, desenvolvemos um trabalho de monitoramento de serviço de rede fim a fim, de forma automatizada, o qual vou apresentar agora para vocês. Relevantes tecnologias como Software Defined Networking, Network Full Virtualization e mais recentemente Network Slice são considerados como pilares para as redes de quinta gerações. Eles trazem um novo paradigma em que os serviços são centrados em software e, porém, eles trazem uma maior complexidade no gerenciamento dessas redes softwareizadas. Então, o conceito-chave para isso tudo é automatização. Então, loops de controle fechado, alinhados com a abordagem de inteligência artificial, eles são considerados como conceitos chaves para as chamadas redes zero touch, redes que são completamente automatizadas. A nossa proposta de trabalho é criar um método para monitoramento de serviço que trabalhe de forma paralela ao processo de deployment do serviço e que ele leve vantagens em relação ao monitoramento tradicional das redes. Então, o foco da nossa pesquisa é o gerador do modelo de monitoramento. Esse gerador ele vai nada mais do que construir templates para monitoramento de serviços de rede e utiliza como entrada detalhes da implantação daquele serviço, que a gente chama aqui de Set Deployed Model. Esse Set Deployed Model não é o nosso foco da nossa pesquisa, então a gente não tem detalhes sobre ele. Vai utilizar também um Information Model, que são modelos de informação que são coletadas de órgãos de padronização, como o 3GPP, IETF, entre outros, e pode também utilizar informações especificadas no SLA, que é esse acordo entre o cliente e a operadora, que ele especifica detalhes sobre aquele serviço que está sendo requisitado. Então, o que a gente propõe tem como principais vantagens a modularidade, em que tanto os modelos gerados para monitoramento como para deployment, eles são desacoplados, não tem uma relação direta entre eles, então de forma que eles consigam trabalhar e evoluir de forma independente. Ele traz também simplicidade, que os vendors de VNFs ou os vendors de qualquer serviço de rede não precisam se preocupar com detalhes do monitoramento do serviço e traz também a vantagem de portabilidade. A ideia de você usar modelos, a ideia de você ele ser agnóstico tanto para o tráfego e ele pode ser reusado por diferentes aplicações. Bom, essa figura representa a arquitetura do sistema e aqui está representado os vários componentes que a compõem. Existe esse componente aqui chamado gerador de modelo de implantação. É um componente que não é o foco da nossa pesquisa. O nosso foco da nossa pesquisa é o gerador do modelo de monitoramento, mas esse gerador ele utiliza como uma entrada informações referentes à implantação daquele serviço. Então ele precisa coletar essas informações de algum lugar. Então a gente representou esse componente como sendo gerador de modelo de implantação. Como entrada também temos o SLA, como já foi especificado, e o Information Model, em que existe um repositório composto por vários modelos de informação oriundos de diversas organizações de padronizações que podem ser utilizadas na hora de compor o template, o modelo, para monitoramento daquele serviço que está sendo requisitado. Então, a gente tem como entrada informações do modelo de implantação, pode ter entrado o SLA e também o modelo de informação. Aqui dentro do gerador é carregado uma ontologia, essa ontologia é baseada no vocabulário RDF, em que todas as classes e propriedades elas são preenchidas com esses dados coletados dessas três entradas e vai gerar uma instância do modelo e essa instância tem todos os atributos necessários para fazer o monitoramento daquele serviço. Então, o modelo de monitoramento de serviço nada mais é do que um template, baseado no vocabulário RDF, e aqui a gente tem alguns detalhes sobre ele. Então, aqui nessa figura representa a hierarquia de classe. Então, basicamente, a gente tem 4 superclasses, Metric, Service, SLO e Unit.
Então, na métrica, a gente a gente subdividiu em subclasses, métricas de aplicação, métricas de nuvem, métricas de rede. Aqui a gente especificou alguns serviços que podem ser requisitados pelo cliente. Existem outros mais, mas a gente não colocou todos aqui. O SLO, que ele compõe, é um dos componentes do SLA, então ele vai compor as métricas, os thresholds e as unidades referentes àquela métrica, e aqui as unidades aqui dividido em várias subclasses, como unidade de transmissão de dados, unidade de tempo, unidade de informação, dentre outras. Nessa outra figura aqui, ele representa os relacionamentos entre essas classes, né? Então, por exemplo, na métricas existem subclasses, né? Métricas de aplicação, de rede, de nuvem. Existe uma relação entre o SLO e o service. Por exemplo, o SLO está associado com um serviço. As métricas ela tem unidades. Então, são os diversos relacionamentos entre as classes aqui que permite a instanciação de um serviço, de um modelo de monitoramento daquele serviço. Realizamos então a implementação de um protótipo e executamos alguns testes para a validação experimental do que a gente propôs. Mas primeiro, a gente precisa de informações sobre a implantação daquele serviço. Então a gente criou um modelo de implantação de serviço, um Self Deployment Model bem simples, composto basicamente de 3 superclasses, Customer, Provider e Service, e existe alguns relacionamento entre eles aqui representado nessa legenda, ok? E nesse plano aqui design é especificado essas classes, subclasses e os seus relacionamentos. No plano de dados a gente tem como se aqui fazendo analogia para a orientação objeto, aqui teríamos as classes e aqui os objetos. Então aqui a gente tem uma classe Customer e aqui uma instância dessa classe, né, como se fosse um objeto, Customer 01, que é como se for uma instância dessa classe aqui, Customer. Então a gente tem também o Provider 01, que é uma instância da classe Provider, e temos também aqui Service 01, que é uma instância da classe Video Service. Nessa instância aqui, a gente tem detalhes aqui nessa caixinha aqui em amarelo, que é referente às propriedades daquele serviço, né? Então temos o ID dela, o status, o tipo, nesse caso aqui é um serviço de vídeo, o tempo de início e o tempo de fim. Para a nossa validação experimental, criamos um modelo de informação baseado em documentos do 3GPP, em que ele especifica métricas relacionadas com a qualidade de serviço de vídeo em redes móveis. Dentre as métricas temos Download Throughput, Startup Delay, Jitter e Packet Loss. Nesse slide trazemos detalhes da nossa validação experimental. Nosso protótipo foi escrito usando Python e os dados RDF utilizamos a sintaxe Turtle. Nesse diagrama de sequência aqui temos detalhes do passo a passo para a realização dessa validação experimental. Então, inicialmente é feito o upload do modelo de informação dentro do repositório. Também, nesse caso, estamos utilizando o modelo da 3GPP especificado anteriormente numa tabela. É feito também o upload do esquema de ontologia de monitoramento, que já foi apresentado, que contém essas classes, subclasses, relacionamentos e as propriedades. E um cliente, né, um usuário, até um outro operador, requisita um serviço para um framework ou para um provedor de serviço. E no nosso exemplo, o cliente ele especifica um serviço em alto nível, né, um serviço baseado em tensão. E nesse caso aqui o serviço é I want to transmit real-time video using mobile network from point A to B from 2020-10.01 until 2020-10.02. Então, esse serviço ele é encaminhado para o gerador do modelo de implantação, que não é o foco da nossa pesquisa, mas ele vai gerar um modelo em que ele vai fornecer informações necessárias para compor o modelo de monitoramento. Então, o gerador vai solicitar informações desse modelo, principalmente o tipo de serviço, vamos ter uma resposta.
E logo depois, a partir do tipo de serviço e outras informações coletadas aqui do modelo de implantação, o gerador ele vai requisitar o modelo de informações que se adequa àquele tipo de serviço. Então, como é um serviço de vídeo, então ele vai especificar o modelo de informação referente a serviço de vídeo. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando lá o do 3GPP. Temos a resposta com detalhes sobre esse processo de monitoramento. E logo depois, a gente não tem SLA informado nesse use case, é gerado um SLO, que esse SLO é composto pelas métricas, condições e os valores daquelas métricas, e é adicionado mais informações a esse LO, então é gerada uma instância do modelo de monitoramento do serviço, que é o que está representado nessa figura aqui. Então, temos o Monitor Instance, que nada mais é do que uma instância da classe SLO. Então, ele tem algumas propriedades, por exemplo, a frequência de coleta de dados, nesse caso aqui seria de 60 segundos. Tem um instante de serviço, que traz detalhes das propriedades daquele serviço. E temos as diversas métricas, né? como por exemplo, Download Throughput. Nesse caso aqui é um range entre 20 e 384 kbps por segundo. Perda de pacote tem que ser menor do que 2%. O jitter tem que ser menor do que 2 segundos. E o Startup Delay tem que ser menor do que 12 segundos. Então, esse seria uma instância do modelo de monitoramento baseado na ontologia que já foi anteriormente feito o upload dela. Conclusões e trabalhos futuros. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar uma metodologia para o monitoramento de serviços de rede de forma automatizada, em que um cliente, um usuário, fornecia um serviço de alto nível, em que o sistema automaticamente deveria especificar detalhes para fazer o monitoramento daquele serviço, principalmente o monitoramento das métricas de performance, que são mais relevantes daquele serviço. E como já falei, não é o foco, nosso foco não é o processo de implantação daquele serviço, mas sim o de monitoramento. Como os trabalhos futuros, aplicar o modelo de monitoramento no caso de uso real, isso a gente já executou de forma mais simples, e também criar uma base de conhecimento, né, que é uma base formada pelo vocabulário RDF e as suas diversas instâncias. A ideia aqui é correlacionar os serviços, né, com métricas de performance e, eventualmente, inferir novas correlações aqui entre os serviços. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.